Olá meu amigo, olá minha amiga, esse é o curso do CETADB. Esse livro que nós estamos estudando é o livro Teologia Sistemática 4. E hoje com um assunto muito importante sobre eclesiologia ou doutrina da igreja. O que tem feito a igreja permanecer durante todos esses anos debaixo de perseguição, debaixo de dificuldades, problemas que têm assolado ela durante séculos e séculos? Qual é o fundamento dessa igreja? Qual é o alicerce dessa igreja para permanecer de pé diante de tudo isso? É isso que nós vamos aprender hoje. Vem comigo, roda a vinheta aí e nós vamos aprender sobre isso aí hoje em nome de Jesus. Nosso curso do CETADB. Hoje, como já havia falado, nós vamos estudar a igreja. Não seria fundamentos, mas fundamento. Porque, na realidade, a igreja só tem um fundamento. Essa é a aula 2 e nós estaremos estudando essa matéria maravilhosa do curso do CETADB, chamada Eclesiologia. Pois bem, a nossa introdução, logo aí nós podemos observar uma imagem de uma base sendo construído, uma alicerce sendo construído. Por que dessa figura? Porque representa tipicamente o que nós precisamos dizer sobre a igreja em questão de fundamento, que se chama base ou alicerce da igreja. A igreja é um projeto de Deus que está sendo edificado dia após dia. E para se ter uma boa edificação, precisa de ter uma boa base, um bom fundamento, para que possa se edificar, crescer e não cair com o tempo. Nós podemos observar a igreja como projeto de Deus veio a existir mediante a encarnação de Cristo, né? Ela veio a existir mediante a encarnação de Cristo, e a igreja é retratada na Bíblia como uma obra em edificação. A igreja vem sendo edificada em tempos, desde os seus primórdios até os dias atuais. Esse rico simbolismo aponta para uma necessidade de um fundamento. Toda obra que vai ser edificada precisa de um fundamento, sem a qual nenhuma construção é capaz de ser erguida em condições de se manter em pé ou suportar a ação do tempo em suas estruturas. Quando a gente lê Mateus, capítulo de número 7, e o verso de número 24 e 27, nós podemos entender que Jesus falou sobre um homem prudente e um homem louco. O homem prudente, ele teve como critério da sua vida construir a sua casa com um bom fundamento. Ele construiu sua casa sobre a rocha, fez o alicerce, a base da sua casa na rocha e edificou em cima dessa rocha. Já o homem louco edificou a sua casa sobre areia. Ele fez a sua casa como base para a sua casa, para edificar a sua casa, areia, mais fácil. A facilidade de se fazer um fundamento sobre a areia é bem diferente de um fundamento sobre a rocha. É bem mais fácil. Porém, a diferença entre a rocha e a areia está no momento em de suportar a ação do tempo, de suportar tudo aquilo que vem contra essa construção para jogá-la ao chão. Jesus falou que veio a tempestade, veio a enchente, veio o vendaval sobre a casa que estava sobre a rocha, a casa não caiu. Mas veio essa mesma dificuldade, essa tempestade, a enchente, o vendaval contra a casa que foi edificada sobre a areia. E esta casa então veio ao chão. A igreja não é diferente. A igreja ela precisa ter um fundamento, uma base, um alicerce forte, para que ela possa suportar as perseguições, para que ela possa suportar toda a investida do diabo contra ela, para que ela possa passar por todas as tribulações, todas as intempéries da vida e permanecer de pé, sendo edificada dia após dia.
A igreja não é uma edificação que se destrói facilmente, porque a sua base ela é forte. E é sobre isso que nós vamos falar neste momento. O texto base sobre o fundamento da igreja, a base da igreja, aquilo que sustenta a igreja nos momentos de tribulação, está escrito no texto de Mateus, capítulo 16, verso 13 e 18. Trata de maneira especial, com clareza, a questão do fundamento. O que está escrito lá? Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizei os homens ser o Filho do Homem? E eles lhe disseram: uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: E vós, quem dizei que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre esta rocha, em algumas versões, edificarei a minha igreja. Quer dizer, eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A grande pergunta é: que rocha que Jesus estava falando neste momento? Será que ele estava falando de Pedro? Basta uma simples leitura do texto e nós entendemos que ele não estava falando de Pedro. Ele estava falando dele mesmo. Pedro foi o autor da confissão, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz assim, sobre essa crença, sobre essa rocha, por eu ser o Filho do Deus vivo, eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada sobre uma rocha, ela não está edificada sobre uma areia. Satanás já tem tentado de várias formas destruir a igreja, já tem tentado de várias formas destruir o cristão. Ele não destrói porque a igreja tem um firme fundamento. A igreja está fundamentada em Cristo. A base, o alicerce da igreja é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. Mas vamos lá para esse texto e entender um pouco mais a fundo, como diz o nosso livro. Na página 19, nós temos aí uma pergunta intrigante, questionadora. Pergunta até bem complicada de responder. Jesus pergunta: o que o povo aí fora diz ser o Filho do Homem? Pedro respondeu: uns dizem que o Filho do Homem é profeta, outros dizem ser João Batista, Elias, Jeremias. No momento da pergunta, tem-se a impressão de que o Senhor está em processo de autoafirmação, buscando, por isso, o reconhecimento da opinião pública, quando na realidade não era. Jesus queria entrar nesse diálogo com os discípulos, mostrar para os discípulos quem realmente, aonde a igreja estava fundamentada. É óbvio que a pergunta de início, a oportunidade do discípulo mostrar o que pensava a opinião pública. E nós podemos ter uma lição nessa questão aí, dessa pergunta de Jesus, que serve de lição para o nosso dia a dia. As percepções sobre a vida variam de pessoa para pessoa. As pessoas olharam para Jesus, uns disseram que era Elias, outros disseram que era Elias, outros disseram que era Jeremias ou um dos profetas. Então, as opiniões divergem muito, né? E sobre nós não é diferente. As opiniões públicas das pessoas divergem muito. Uns acham que você é bom, outros acham que você é ruim. Uns acham que você tem um bom caráter, outros não. As opiniões são diferentes. Varia de pessoa para pessoa. E assim foi com Jesus também. As opiniões eram diferentes sobre ele, sobre a sua missão, sobre o que ele realmente veio fazer aqui nessa terra.
Podemos observar, meus queridos, que essa questão de Jesus fazer essa pergunta não era simplesmente um reconhecimento da opinião pública. Jesus queria entrar em diálogo com os discípulos. E agora então ele vai um pouco mais a fundo. Né? Ele faz uma pergunta mais próxima da realidade dos discípulos. E pergunta: e vós, quem dizei que eu sou? Então Pedro, tomando a palavra, e ali dirigido por Deus, o próprio Jesus disse que foi Deus que revelou aquilo para ele. Ele disse: tu és o Cristo. Né? Ele dá uma resposta reveladora. Pedro, tomado pelo Espírito Santo, torna-se porta-voz do grupo e declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa resposta é justamente do que depende a igreja como fundamento. Porque essa declaração ela nos revela que, sendo Jesus o Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus vivo, e a igreja está ter ele como fundamento para se edificar sobre ele, então, se Jesus é poderoso, se Jesus é maravilhoso, a igreja não tem o que temer. Se Jesus tem todo o poder no céu, na terra, a igreja não tem o que temer. Nós, como igreja, não temos o que temer, porque a nossa base, o nosso fundamento, o nosso alicerce é Cristo. E nós podemos observar isso aí, que essa revelação traz para a igreja um fortalecimento, reconhecimento, porque na realidade nós como igreja só podemos ter força para vencer as portas do inferno, para vencer todo o levante do maligno contra a nossa vida, enquanto nós estivermos em Cristo. Então uma resposta maravilhosa, uma resposta gloriosa da parte do Senhor, uma declaração conclusiva. Página 21. Chegando a hora do ponto de tensão sobre o que seria o fundamento da igreja, inicialmente o Senhor esclarece a origem da revelação. O que trouxe a revelação para Pedro não foi o próprio Pedro, não foi o pensamento de Pedro. Não foi um fruto da percepção humana equivocada, carne ou sangue, mas o resultado da ação direta de Deus, mediante o Espírito Santo no coração do Pedro. Segundo lugar, através de um recurso estilístico no grego, estabelece a forma precisa que o fundamento da eclésia ou a igreja está na confissão do apóstolo. Ou seja, Cristo é o fundamento inamovível da igreja. Cristo é o fundamento dessa igreja. Uma das regras áureas da interpretação bíblica é determinar que não se pode interpretar o texto isoladamente sem levar em consideração o contexto. Portanto, considera-se como doutrina aquilo que desfruta de um respaldo em toda a Bíblia. Não é o caso dos dogmas romanistas, né, da Igreja Católica, que situa Pedro como fundamento da igreja. Se não, veja, quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que narra os primeiros passos da igreja, em nenhum momento deixa transparecer a ideia de que Pedro é o fundamento da eclésia, da igreja. Desde o momento em Jerusalém, começa a entrar em declínio político. Antes da diáspora, no ano 70, Deus se move através da circunstância para transferir o núcleo da igreja das fronteiras judaicas para os locais estratégicos. Assim nasce a obra da Antioquia. A Bíblia identifica os personagens principais dessa fase como crentes anônimos, dispersos pela perseguição, e cita Barnabé e Paulo em fase posterior. A liderança de Pedro sequer é mencionada. Então, é um dos argumentos também que joga por terra essa tese de que Pedro é o fundamento da igreja. Nenhuma das epístolas faz ilusão a Pedro como alguém que estivesse ocupando posição em proeminência, ou seja, como aquele que é o fundamento da igreja que está sendo edificada. Nem mesmo a que foi escrita por Paulo aos Romanos o destaca, e pelo menos uma ocasião sofre críticas de Paulo em razão de sua atitude dissimulada no seu relacionamento com gentios, em Gálatas 2, verso 11 e 15. Houvesse Pedro sido nomeado pelo Senhor fundamento da igreja, o Novo Testamento cuidaria de registrar com detalhes os fatos que apontassem nessa direção. Vejamos também como se posiciona o Novo Testamento em relação a este caso.
Cristo como fundamento da igreja. Paulo em 1 Coríntios é enfático, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. O apóstolo segue a mesma linha da declaração reveladora no ato da confissão de Pedro. Mas é possível que alguns críticos possam pôr em dúvida a sua afirmação, alegando tratar-se de rivalidade entre Paulo e Pedro. Fosse dessa forma, teria sido de Pedro um outro posicionamento, mas Pedro não se posicionou a respeito disso. Entretanto, o apóstolo Pedro reitera a mesma posição de Paulo. Atos 4:11 e 1 Pedro 2, verso 4 ao 7. Ele não reivindica qualquer pretensão papista ou de ser papa. Antes apresenta Cristo como pedra principal de esquina. Essa expressão denota a ideia da centralidade no alicerce de uma construção. Está em sintonia com a teologia paulina, e tanto que Paulo faz uso da mesma linguagem em Éfeso, capítulo 2, e o verso 19 ao 22. Portanto, meus amigos, não resta dúvida, assim como nós somos, assim já não sois estrangeiro nem forasteiro, disse Pedro, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, tanto Paulo como Pedro, eles reconhecem Jesus como o único fundamento da igreja, o único alicerce da igreja, a única base da igreja. O que nós podemos entender com isso? Assim sendo, o Novo Testamento ratifica a doutrina que sustenta a posição de Cristo como fundamento eterno e inabalável da igreja, que, a partir de sua inauguração no dia de Pentecostes, iniciou a sua peregrinação pelos caminhos da história. Jesus é a base de sustentação da igreja. É por isso que a igreja vence. É por isso que a igreja triunfa. É por isso que nós, crentes, podemos crer no amanhã. Porque Jesus está vivo. Ele é a base da igreja. É nele que nós somos edificados. É nele que nós crescemos. É nele que nós temos uma boa estrutura. É nele que nós conseguimos suportar todas as coisas. O próprio Jesus, no Evangelho de João, escreveu dizendo o seguinte: olha, em mim tenha paz, no mundo aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, sou eu que vou sustentar vocês nos momentos de aflições. Eu sou a base, eu sou a estrutura de sustentação da minha igreja na terra. Pois bem, essa foi a nossa segunda aula. A próxima aula é a Igreja Peregrina, aula de número 3. Não se esqueça de inscrever no meu canal para receber a notificação da nossa aula oficial Pastor Henrique Silveira. Então se inscreva lá, dê o seu like para que nós possamos continuar produzindo material de boa qualidade para que você possa aprender um pouco mais, ampliar um pouco mais o seu conhecimento nas áreas teológicas. Se inscreva no nosso canal. Até a próxima aula. Um abraço.